Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo sobre o livro Missionários da Luz. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e vou fazer uma leitura comentada desse livro, que é o terceiro livro escrito por André Luiz, primeiro Nosso Lar, segundo Os Mensageiros, e nesse livro nós vamos ver especialmente, entre outros assuntos, mediunidade. Então, é um livro que tem bastante detalhes, apesar de já ter sido escrito há 79 anos, ele é atualíssimo e contém muita informação que a gente precisa ir devagar para não perder essas informações. Hoje nós iniciamos a primeira parte do capítulo 1, o psicógrafo. Vamos à leitura. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, para um pouquinho, intercâmbio com a esfera carnal? Como assim? Nós não dizemos aqui que nós mantemos comunicação, intercâmbio com o mundo espiritual? Depende de onde você está. Se você está encarnado, você vai dizer que você se comunica com a esfera espiritual. Se você, como André Luiz e nós vamos ver Alexandre, estão desencarnados, a comunicação é com o plano material. Depende de onde você está. Então vamos reler. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Estavam conversando sobre mediunidade e André Luiz é sempre muito curioso, ele quer muito aprender e colocar em prática o que ele aprende. Alexandre falou: compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Ele fez um convite para André Luiz, né? Olha, você quer ir comigo lá no centro onde eu presto assistência? Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor, Alexandre, sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Ele está dizendo assim, Alexandre falou para ele, olha, realmente, a questão mediúnica é muito importante, mas você precisa ir além do fenômeno em si. Não é saber como se processa o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, não. É saber as consequências desse intercâmbio, né? E as questões morais que estão envolvidas para que esse intercâmbio aconteça. Marcou-se, mais tarde, a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Então, marcou-se para mais tarde a noite da visita. Os espíritos desencarnados, eles são tão ou mais ocupados do que a gente, encarnados. Então, eles têm seus afazeres, suas atividades, seus momentos de estudo, seus momentos de trabalho, e não é assim, a gente fala, né, que não é achar que o nosso mentor espiritual, o nosso desenvolvedor, vai estar à nossa disposição. Ah, pum, chamei, ele está lá. Ele tem muito o que fazer. Não está à nossa disposição. Então, foi marcado um momento onde André Luiz iria até o local para aprendizado. E ele diz assim, ensinamentos práticos. Nós deduzimos que ele já teve os ensinamentos teóricos. Ah, mas onde que eu vou obter ensinamentos teóricos a respeito da mediunidade? Muito simples. Primeira coisa, primeiro livro obrigatório para quem é espírita, a leitura de O Livro dos Espíritos. Tem que entender, estudar, e quando você achar que você está entendendo, você lê tudo de novo e assim sucessivamente. Maravilha, eu já consigo me virar com o Livro dos Espíritos? Ótimo. Segundo livro da codificação, o Livro dos Médiuns. É para você ler
estudar e entender o que você está vendo. Mal comparando, é quando você vai aprender a dirigir, você vai ter algumas lições teóricas e depois vai para a prática sob orientação de um instrutor. Mas sem ter as lições teóricas antes, não. Por quê? Porque se eu não sei que na placa de pare eu tenho que parar, eu vou provocar um acidente. Muita gente faz isso, mas tudo bem, né? Então, existem as leis de trânsito, existem as regras, as placas, uma série de coisas que você tem que dominar antes de sair por aí dirigindo. O que acontece? Mediunidade é a mesma coisa. Primeiro eu estudo a teoria, me aproprio dos conhecimentos e aí sim vou exercer a minha mediunidade ou participar de reuniões mediúnicas. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de estudar sozinho, não entendo. Podcast é o que há. A Federação Espírita Brasileira tem podcast de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo. Entrem nas plataformas, tem no YouTube, onde eles detalham, explicam, esmiuçam. Você não vai estar sozinho nessa jornada, não tem desculpa, tem que estudar. Então, André Luiz, né, ia ter ensinamentos práticos, que a teoria para ele já estava tranquila. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Ele era o espírito responsável por coordenar os trabalhos daquela reunião. Entre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns no plano físico. Mas espera um pouquinho. O que é? O salão, um montão de cadeiras e só 18 ocupadas por encarnados. Aquele diz pessoas terrestres, o resto não era marciano, não, tá? Eram pessoas desencarnadas. Ah, mas é só no livro de André Luiz? Não. Quando você vai numa reunião mediúnica, você está lá vendo, na maioria das vezes, apenas os encarnados, mas vai saber quantos desencarnados estão presentes e muitas vezes em muito maior número, na maioria das vezes, do que os encarnados. Por isso, cuidado com brincadeiras, com conversas não convenientes antes da reunião. Esses espíritos estão lá aguardando para serem atendidos, esperando acolhimento fraterno. Então, cuidado. É claro que você não precisa ir num centro espírita com a auréola de santo, com a asinha de anjo, mas vigie o que você fala, o que você faz no dia a dia também. Mas principalmente lá, eles estão lá para serem ajudados. A gente tem que, no mínimo, passar uma certa credibilidade. É o mínimo que a gente precisa fazer. Não é ser hipócrita, ter um comportamento lá bonzinho, falar mansa, baixinho, e dentro de casa é o capeta. Não, não é isso. É saber se comportar de maneira que você aprendeu que é o correto, segundo a doutrina espírita. Então, tinham 18 cadeiras ocupadas por encarnados e o restante ocupada pelos desencarnados, que era um grande número. Então, quando você for a uma reunião mediúnica, pense no que você pode fazer para aliviar o sofrimento dessas pessoas que estão em busca de ajuda. Não se coloque jamais, em tempo algum, na postura, eu vou lá ajudar os necessitados. Nós somos necessitados. Quando o Espírito se comunica e diz que fez isso e fez aquilo, até ontem a gente estava fazendo coisa pior. Então, menos, abaixa a bola e entenda que é um irmão. Por que ele é meu irmão? Porque ele é criado por Deus assim como eu. É um irmão
que está precisando da minha ajuda ou da ajuda de alguém que está nessa reunião. Vá a serviço de Jesus. Essa é a grande finalidade da mediunidade, trabalhar a serviço de Jesus. Não perca a segunda parte desse primeiro capítulo, que é muito interessante. Até mais!